Oi, pessoal, professora Tati aqui, tudo bem? Então, vamos fazer alguns exercícios sobre as camadas da Terra, começando pelas camadas que compõem a litosfera. Então, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, né? Então, o interior da Terra. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício número 1. No livro Viagem ao Centro da Terra, o professor Lindenbrook propõe ao seu sobrinho ir ao centro da Terra pela cratera de um vulcão fora de atividade. Leia o trecho do livro e responda as questões. Ao ouvir essas palavras, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, mas me contive. Resolvi até parecer tranquilo. Somente argumentos científicos poderiam deter o professor Lindenbrook. Ora, havia muitos e bons contra a possibilidade de tal viagem. Ir ao centro da Terra, uma loucura. Então vamos lá, vamos responder a letra A. Que argumentos científicos poderiam ser utilizados para convencer o professor Lindenbrook de que o ser humano não consegue chegar ao centro da Terra? Bem, primeiro nós poderíamos falar sobre as temperaturas, né? As temperaturas abaixo da crosta terrestre não seriam suportadas pelos seres humanos, porque elas podem atingir até 4.000 graus Celsius. E no núcleo, as temperaturas são ainda maiores, podendo chegar a 6.000 graus Celsius. Além disso, além das temperaturas altas, as pressões também são muito altas nessa região. Então, vamos responder a questão A. Então, eu vou digitar aqui, enquanto isso dá tempo de você ir copiando. Então, um dos argumentos é que os seres humanos não suportam as temperaturas elevadas abaixo da crosta terrestre, as quais podem chegar a 4.000 graus Celsius. No núcleo, as temperaturas podem atingir 6.000 graus Celsius. Graus Celsius. Além disto, as pressões também são bastante elevadas. Ok? Então, nós temos dois fatores, dois argumentos científicos contra a viagem ao centro da Terra. E se nós formos ver as sondas, a tecnologia que nós temos hoje disponível, somente conseguiu chegar até 12 quilômetros de profundidade, então ainda em camadas bastante superficiais da crosta terrestre, ok? Então, vamos para a letrinha B. Quais camadas o professor teria que passar para chegar ao centro da Terra? Então, primeira delas, a crosta terrestre. Então, crosta terrestre, o manto, que existe, né? Nós temos o manto superior e inferior, e o núcleo externo. Chegando, então, ao núcleo interno, que seria efetivamente o centro. Então, deveriam ser percorridas todas essas camadas para que nós chegássemos ao centro da Terra. Então, agora vamos para a questão C. Do que o centro da Terra é formado? Então, o centro da Terra ele corresponde ao núcleo. Então,
A camada mais externa dele é formada de ferro e níquel derretido e a mais interna de ferro sólido. Então, vamos completar a letra C. O núcleo, o centro da Terra corresponde ao núcleo formado portanto, a camada, fica melhor assim, a camada mais externa é formada de ferro e níquel derretidos e a interna de ferro sólido. São essas camadas, pessoal, de metal que levam também à formação do campo magnético terrestre. Então, essa é a composição do núcleo, né, em que está lá no centro da Terra, ok? Então, vamos para o exercício número 2. Analise as afirmações sobre a crosta terrestre e marque a alternativa correta. É a camada da Terra que flutua sobre o manto interno. A crosta terrestre é a camada mais superior, né? Então, não estaria sobre o manto inferior. Então, vamos lá para o exercício 2. Analise as afirmações sobre a crosta terrestre e marque a alternativa correta. Letra A. É a camada da Terra que flutua sobre o manto inferior. Não, né? Porque a crosta terrestre é a camada mais externa. E aí, acima do manto inferior, nós temos o manto superior. E aí vem a crosta. Então, estaria errado, não pode ser manto inferior. Sua espessura é constante em 70 km de profundidade, o que mantém o magma longe da superfície. Não, essa espessura da crosta terrestre ela tem uma variabilidade, então ela não tem uma espessura constante. Não tem relação com as placas tectônicas que estão abaixo do manto superior. Não, a gente sabe que a crosta terrestre é formada de placas tectônicas, né? Então também estaria errada essa. Letra D. Apresenta grandes elevações e depressões e sua espessura varia de 5 a 70 km de profundidade. Com certeza, a resposta correta, então, é a letrinha D. Então, vamos marcar a letrinha D. Então, a crosta terrestre, ela apresenta uma alta variabilidade de espessura, ela tem elevações, né? Por exemplo, o Monte Everest, depressões, a gente vai lá para o fundo do mar, então tem uma alta variabilidade em relação à crosta terrestre, ok? Vamos lá, vamos para mais um exercício. Vamos passar para o próximo. Relacione as palavras do quadro à respectiva estrutura representada na imagem. Então, essa aqui é bem legal porque, deixa eu só tirar essa partezinha daqui para vocês verem todas as palavrinhas, porque a gente tem aqui uma imagem que nos mostra a Terra, né? E essa fatia que a gente tem a crosta terrestre aqui representada, né? Tem as elevações lá, os montes, o mar, e abaixo dela. Então, cada uma desses locais a gente vai colocar aqui o nominho. Então, a gente tem as palavrinhas manto superior, crosta terrestre, crosta continental, crosta oceânica, relevo, água do mar e montanha. Então, vamos começar. Vou puxar a imagem para a gente ver ela como um todo. E então, vamos colocar aqui quais seriam esses nominhos. Então, aqui, o primeiro que a gente pode ver, essa parte aqui, né, em verde. Então, aqui a gente tem uma representação do relevo. Então, a gente tem o relevo representado.
Aqui, olha só, tá vendo que a gente tem a setinha saindo bem dessa parte destacada, nesse marronzinho aqui mais escuro, abaixo do oceano. Então, aqui a gente tem a representação da crosta oceânica. Crosta oceânica. Aqui em cima, pessoal, olha só, a gente tem, lógico, aqui quem está representado é uma montanha. Então, a representação de uma montanha. Aqui, ó, aguinha, né? Então, tenho aqui a água do mar. Então, a representação da água do mar. Aqui, ó, nessa parte, eu não vou baixar, mas essa parte aqui, a gente tem lá o destaque da crosta continental. Continental. Então, diferenciando a crosta oceânica, que fica abaixo do oceano, e a crosta continental, que fica abaixo da superfície do relevo que nós conhecemos. E essa parte aqui destacada, né? Então, aqui é a representação de toda a crosta terrestre. Toda a crosta terrestre. E aqui nós temos, nessa parte laranja, a representação do manto superior. Então, manto superior para essa setinha aqui, ok? Então, aqui a gente tem uma boa visualização em relação à crosta terrestre, a sua diferente possibilidade de espessura e a diferenciação entre crosta oceânica, que fica abaixo do oceano, e a crosta terrestre, né, onde tenho lá a crosta terrestre continental, que fica em relação ao relevo, ok? Então, podemos, dessa forma, preencher e conhecer essas camadas todas que formam a crosta terrestre. Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Deixa eu só tirar o marcador de texto. Então, vamos para o exercício número 4. Em relação à atividade anterior, qual é a principal diferença entre crosta continental e crosta oceânica? Então, já respondi. Crosta oceânica fica embaixo dos oceanos. Crosta continental fica na área superficial dos continentes. Então, vamos lá responder. Crosta oceânica, vamos colocar até algumas informações a mais para essa resposta ficar bem completa. Então, a crosta oceânica apresenta uma espessura entre 5 e 10 quilômetros de profundidade, sendo bem mais fina que a crosta continental. Continental, cuja espessura pode chegar a 70 quilômetros de profundidade. Só voltando ali, pessoal, letra maiúscula para começar a frase, né? Não tinha me atentado lá que ficou em minúsculo. A crosta, de novo. A crosta oceânica fica abaixo dos oceanos e a crosta terrestre abaixo da superfície com relevos do planeta, ok? Então, essa é a grande diferença entre
crosta oceânica e crosta continental. Vamos lá corrigir mais um exercício. Vamos mais um. Exercício 5. Identifique as camadas da Terra indicadas pelas letras A, B, C da imagem a seguir, depois associe cada uma delas às suas respectivas características. Então, aqui a gente tem, ó, a letrinha A, né, essa mais superficial, a letra B, essa laranjinha, e a letra C aqui, a representação da amarela. Então, a gente tem letra A representando a crosta terrestre. Então, vamos completar lá embaixo. Letra A. Vamos colocar em maiúsculo, letra A. Depois, abaixo da crosta, nós temos o manto. Manto superior e inferior, letra B. E abaixo do manto, o núcleo, letra C. Por maiúsculo, letra C. Agora, vamos associar as suas características. Formado por rochas derretidas. Então, essa é uma característica representada ou presente no manto. Então, o manto, a gente tem lá a formação de rochas derretidas, que quando tem uma erupção vulcânica, a gente tem o extravasamento dessas rochas derretidas, que a gente chama de lava. Camada superficial da Terra. Camada superficial da Terra, a crosta terrestre. E apresenta níquel e ferro derretido, característica do núcleo. Então, característica do núcleo da Terra, ok? Então, respostinha aí do exercício 5. Vamos lá, vamos para o próximo exercício, exercício 6. Observando a representação da Terra da atividade anterior, indique no quadro a seguir a proporção ocupada por cada uma das camadas que formam o planeta. Então, se a gente observar nessa figura, nós vamos ver que o manto está em maior proporção, depois vem o núcleo e, por último, a menor proporção é da crosta terrestre. Então, vamos pegar esse gráfico. Então, esse gráfico de pizza, aqui, ó, a maior proporção que está em amarelo. Então, nós temos o manto. Manto. Aqui, em verdinho, menor proporção, eu tenho a crosta terrestre. Então, na sequência, deixa eu colocar aqui em cima da linha. Não quer subir, tá tudo bem. Crosta terrestre. E aqui em roxo, eu tenho o núcleo. Então, aqui eu tenho manto em maior proporção, em menor proporção, crosta terrestre e numa proporção intermediária, o núcleo, ok? Ok, então, pessoal, exercício 7. Em relação ao manto, analise as afirmações e marque verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, converta as falsas em verdadeiras, escrevendo-as corrigidas nas linhas a seguir. Então, letra A. O manto compõe a maior parte da massa da Terra e pode ser subdividido em manto superior e manto inferior. Verdadeiro. Então, temos aqui, letra A, verdadeiro. Letra B. O manto é formado pelo magma, que é composto de rochas derretidas a altas temperaturas. Verdadeiro. Essa é a composição do manto. Letra C. O magma se movimenta rapidamente, causando alterações no núcleo da Terra. Essa aqui tá falsa. Vamos lá. Falsa. E aí nós temos que corrigir. Por que que ela tá falsa? O manto se movimenta lentamente, não rapidamente, provocando o deslocamento das placas tectônicas,
que também, graças a Deus, né, gente, se move devagar, porque se fosse muito rápido, aí a gente teria terremotos em todo momento. Então, vamos corrigir essa. O manto se move lentamente, provocando o deslocamento das placas tectônicas que também se movem lentamente. Então, corrigimos a letra C, né, pessoal, que estava falsa, ok?